E aí, Franco, quem foi o melhor Ronaldo? Eu acho que vão me xingar bastante, né, Lucas? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e hoje estamos aqui com o Franco para uma série de perguntas e respostas aqui no Futebol. Hoje, sabadão, né? Vamos ver as perguntas mais polêmicas que vocês mandaram e a gente vai responder. Seja muito bem-vindo de novo, Franco. Obrigado, Lucas. Eu só quero dizer que eu sei que é perguntas e respostas, mas eu também vou ganhar dessa vez. Vamos ver as perguntas que o pessoal mais mandou e a que a gente separou aí pra gente responder. Vamos lá? Vamos começar aí com uma pergunta que é uma coisa mais pessoal, né? A DA Star perguntou o seguinte: se você fosse apostar em um time sem tradição na Europa, que pode se tornar uma potência daqui a algumas décadas, quem você chutaria? Grande abraço. Abraço aí, da Star. E aí, Franco, se você fosse chutar aí uma grande potência para as próximas décadas, quem você chutaria? Cara, eu tendo a dizer que os times patrocinados pela Red Bull estão em uma crescente. Eu acho que mais pra frente, eu acho que vai virar grande potência. Por exemplo, aqui no Brasil, o RB Bragantino acabou de subir para a primeira divisão e está cotado para ir muito bem esse ano. Então eu acho que esses times, por exemplo, o RB Leipzig também na Alemanha, eu acho que já estão bem no campeonato e eu acho que tem grande chance de virar uma potência daqui para frente. Eu acho que a gente pode também presenciar a volta de alguns grandes clubes à elite, né? Temos times que foram muito gigantescos em história recente, na década de 90, etc., que estão voltando a ser forte. Por exemplo, o Napoli está crescendo aí, voltando a disputar Champions em alto nível. Então a gente pode ter alguns nomes assim surgindo. Mas a gente sabe que dinheiro é tudo hoje no futebol, né? Sim. Então a gente pode ver o próprio Newcastle que foi comprado aí, que está sendo muito cogitado que seja investido bilhões, etc. A gente pode ver muitos times assim em breve se destacarem no cenário internacional. Vamos agora para a pergunta do Gustavo Richard. É melhor cancelar os estaduais ou voltar da onde parou? Lembrando que os estaduais são a principal fonte de renda de clubes menores. E aí, Franco, o que você acha disso? Cara, eu vejo os estaduais como um problema. Por exemplo, a melhor campanha do Campeonato Paulista, o Santo André, não tem mais time para participar do Campeonato Paulista. Então, eu não sei como eles fariam essa adaptação se voltar, né? Mas tá no fim da maioria dos campeonatos, eu acho que também é mais fácil voltar no estadual, porque não precisa pegar avião, né? A viagem é mais fácil. Talvez começar com o estadual seria a melhor opção para voltar à adaptação do campeonato. Então, por mim, eu acho melhor continuar os estaduais de onde parou, só que alguns times não vão ter times para participar, e isso é um grande problema. Eu até concordo com esse ponto de vista, mas eu acho que os estaduais hoje eles são uma bizarrice no meio do calendário brasileiro, né? Assim, é forçar jogador a disputar título que a gente dá importância, mas na teoria não devia ter, né? Na minha opinião, deve ser feita uma análise melhor de questão financeira dos clubes pequenos, mas se for interesse realmente de continuar, cria o estadual como se fosse uma competição para clubes menores, porque, querendo ou não, os times grandes vão dar prioridade para o brasileiro, e o brasileiro, que é o que dá o direito televisivo, que é o que dá o dinheiro para o futebol, para a elite do futebol, não pode ser feito por completo se a gente não aproveitar o resto da janela que a gente tem, né? Então isso vai ser uma coisa que deve ser feita com muita cautela, né? Para não prejudicar, que nem você falou, os times pequenos, ou por eles não terem time, ou por eles ficarem sem renda, e não prejudicar também os times grandes, que são quem gira a maior parte do dinheiro do futebol hoje, né? Sim, é um assunto complicado e eu acho que vai dar muito pano para manga ainda esse assunto. A gente vai precisar primeiro saber quando vai voltar, colocar no calendário e falar, dá para fazer isso ou não dá para fazer isso. Próxima pergunta. O Apenas Um Canal perguntou na lata: Franco, quem seria bola de ouro nessa temporada? Cara, não dá pra descartar o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Mas acho que esse ano o Cristiano Ronaldo não tem muita chance, mas o Messi sempre tá provando que é um ET mesmo. No último jogo que ele jogou, ele marcou 4 gols, mas eu acho que esse ano vai ser diferente. Eu acho que esse ano o leva. O Lewandowski leva, ele tá fazendo gol em praticamente todos os jogos, tá jogando bem em todas as competições e também foi escolhido como o The Best recentemente agora. Então eu acho que esse ano é do Lewandowski, apesar de que o Haaland tá vindo aí em busca dele, mas ainda não é o ano do Haaland. Eu acho que o Neymar vai sair atrás por um problema
extra, né? Que como o campeonato francês já parou, a gente não vai ter assim ele disputando, por exemplo, chuteira de ouro ou fazendo não sei quantos gols na temporada. Isso conta muito hoje a nível de bola de ouro. O Lewandowski vai chegar na Champions muito mais inteiro, digamos assim, do que a maioria dos jogadores, porque o campeonato alemão já está de volta. Temos também o De Bruyne, que vem tendo uma temporada fantástica e se for para frente na Champions, pode muito bem brigar de igual para igual. Eu diria o seguinte, na minha opinião pessoal, eu já até falei isso num vídeo recente aqui do canal, eu acho que a briga ficaria entre Neymar, De Bruyne e Lewandowski. Mas a gente sabe que a Champions tem um peso muito grande. Se eu for dar minha opinião pessoal, o Lewandowski leva. O leva-leva. O leva-leva. Mas eu acho que hoje fica entre esses três, Messi e Cristiano Ronaldo. A gente não pode descartar porque o Cristiano Ronaldo bateu recorde na Itália, o Messi tá cada vez indo melhor nos jogos, mesmo tendo um começo devagar, digamos assim. E cara, se alguém ganhar a Champions, vai levar, entendeu? Se alguém fizer 3 gols na final, ganha prêmio de melhor do mundo, não tem jeito. Então, minha opinião pessoal, Lewandowski. Mas vai depender dessa Champions. Então, pra mim até agora foi o Lewandowski, né? Sem contar pra frente nos campeonatos. Vamos agora para uma pergunta bem geral aqui do Pedro Pinto. Qual é o melhor técnico? Cara, pra mim esse ano, apesar de ter perdido da Champions League, o Klopp fez uma campanha histórica na Premier League. Mesmo não tendo classificado na Champions, só deu o Liverpool no jogo. O Liverpool dominou o jogo inteiro e aí no final parece que algo deu errado, faltou o Alisson ali e o time acabou perdendo. Mas pra mim o Klopp montou um time que é difícil de bater, viu? Eu acho que a gente pode dividir o momento do Klopp. O Klopp é hoje, na minha opinião também, o melhor técnico. Hoje, o momento dele é melhor. Agora, como é uma pergunta geral, eu vou colocar também que eu gosto, como técnico, se eu fosse escolher um técnico hoje, como o melhor técnico que atuante, eu ainda aposto muito no Guardiola. Ele consegue, todos os times que ele passou, ele consegue adotar seu estilo de jogo. Isso não é qualquer um que faz. O Klopp fez isso muito bem, né? Ele fez no Borussia, fez no Liverpool. Isso só os grandes técnicos conseguem. O Mourinho tá tendo dificuldade aí para assumir o Tottenham. Então, como melhor técnico hoje, eu coloco o Klopp, mas atuando e com história melhor, eu colocaria o Guardiola. Eu tô com você nessa também, Lucas. Vamos falar agora, o Felipe Viana perguntou o seguinte: o que vocês acham que vai ser o novo Newcastle depois do investimento milionário que está sendo feito? É importante aí a gente analisar, quando a gente vai falar sobre o novo Newcastle, né, o que vai ser, se vai ganhar tudo, outros times que fizeram isso e o que viraram, né? O primeiro grande time comprado por milionários, etc., foi o Chelsea, lá em começo dos anos 2000. Isso revolucionou o time. O time hoje é um dos grandes expoentes aí do futebol inglês. Está sempre brigando pela Premier League, está sempre competindo na Champions. Isso foi feito depois no PSG, foi feito no Manchester City. Eu acho que o Newcastle ele tende a seguir uma mesma linha. Em 2, 3 anos o time faz grandes contratações, começa a ser destaque no cenário nacional e aos poucos vai brigar por títulos internacionais. Acontece que, assim, dinheiro hoje na Europa tem muito time que tem. Então você pega Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique, são times bilionários. Então entra um bilionário para comprar um time, não quer dizer que o time vai virar campeão da Champions indiscutivelmente. O Manchester City é a prova disso, né? O PSG é a prova disso. Os caras injetam muito, muito, muito dinheiro e não ganha tão simplesmente assim. Você precisa de todo um momento, você precisa criar uma estrutura, o time precisa ter uma própria identidade. Eu acho que o Newcastle vai virar uma referência nacional, mas a gente se eles investiram tanto que está prometido, para realmente se tornar um gigante europeu, ainda vai pelo menos uns 10, 15 anos. Cara, o legal também da Europa é isso, né? Os times recebem esse investimento, mas é um investimento a longo prazo, assim. O pessoal que investe não espera que já vem resultado logo no primeiro ano. Então eu acho que, como o Lucas falou, daqui uns 10 anos o Newcastle vai... A gente nem vai lembrar que o Newcastle era um time pequeno antigamente. É igual muito se fala do City, né, hoje. Nossa, são dos grandes do futebol inglês, mas o City, há pouco tempo atrás, ele era um time não tão grande, era um time mediano, era fora dos grandes da Premier League. Mas eu acho que isso é tendência do futebol, né? Eu acho que se
todos os times se mantessem na elite para sempre, ia ser chato. É bom ter essa renovação aí Apesar, eu vou aqui colocar uma opinião pessoal, apesar do investimento do Newcastle ter toda uma carga política, ser uma história bem mais complicada, eu acho interessante essa renovação no futebol. Vamos agora para uma pergunta do Lucas Menino Bertolino. Salve! Quem você acha que foi o melhor no Bayern de Munique? Coutinho ou Rames? E quem você acha que vai ser o melhor do mundo depois da Copa de 2022? Olha, a questão de Coutinho e Rames é bem complicada, porque o Coutinho está na primeira temporada ainda, e o Rames, na primeira temporada, ele foi um dos melhores do campeonato. Ele, inclusive, foi parte da seleção do ano da Bundesliga, e ele teve um rendimento espetacular. A segunda temporada dele, apesar de não ter sido tão boa que nem a primeira, também foi boa. Então, é muito difícil você colocar o Coutinho, a gente comparar o Coutinho com o Rames já. O Coutinho está tendo bons jogos, mas não está se destacando como o Rames se destacou no começo do Bayern, lá em 2017. Então, a gente falta muito ainda pra gente conseguir comparar os dois, né? Mas, Franco, quem você acha que vai ser o melhor do mundo depois da Copa de 2022? Pergunta difícil, hein? Caramba! Cara, tudo vai depender de quem ganhar a Copa de 2022. Basicamente, ano de Copa, o time que ganhar a Copa, o jogador tem grande chance de ser o melhor do mundo. Pode ver pelo Modric, que não merecia ser o melhor do mundo, acho que na opinião de todo mundo, né? Lucas? Sim. O Cristiano Ronaldo jogou muito melhor que o Modric, levou o time nas costas naquele ano e não ganhou, mas vai depender desse resultado. Se for pra chutar alguém, eu vou chutar com o coração e vou falar o Neymar, porque o Brasil vai ser campeão na Copa de 2022. Eu acho que a gente tem muitas opções. O Neymar vai chegar na Copa de 2022 nem tão novo, né? Ele vai estar com quase 30 anos. Velho, pessoa com 30 anos já é um idoso praticamente. É verdade. Cristiano Ronaldo tá aí pra provar isso. Mas eu acho que porque tem muito jogador novo se destacando. Você tem Jadon Sancho, você tem Kai Havertz, você tem o próprio Haaland, que vão chegar em 2022 jogando muito, né? Você tem o Mbappé, que vai chegar também na faixa dos 23, 24 anos. Então tem muitos jogadores aí que a gente tem que observar, né? A gente pode ter evolução do Mané, evolução do Salah. Vinícius Júnior. Se você coloca Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo, é complicado. É bem o que você falou. É muito complicado você analisar a Copa do Mundo porque a Copa do Mundo pesa muito no melhor do mundo, né? Eu diria que nessa época, eu ainda acredito o Neymar brigando pesadamente aí pelo melhor do mundo. Eu pessoalmente acho que o Cristiano Ronaldo não vai estar mais brigando. Eu acho que o Messi vai estar começando a parar de brigar também por melhor do mundo. Querendo ou não, chega uma hora que a idade pesa. Não tô falando que o Cristiano Ronaldo vai parar de jogar bola, não. Eu acho que ele só vai parar de brigar por melhor do mundo, assim, depois da sexta bola de ouro ali. Ele não vai ser top 3, ele vai ser top 10. Ele vai ser top 5, entendeu? Mas eu coloco aí, eu aposto no Mbappé. Eu acho que a França vai continuar com um time bom, vai continuar chegando longe na próxima Copa, não digo que ser campeão especificamente. Eu vou apostar no Mbappé. Eu acho que o Neymar já vai ter ganho uma bola de ouro. Então eu vou apostar aí no Mbappé. Vamos para a próxima aí e seguindo a pergunta, né? Você falou que você aposta no Brasil 2022. O Tricolor SP perguntou o seguinte: quantos anos vão demorar ainda para o Brasil ganhar uma Copa? E quais os futuros jogadores da seleção brasileira? Bem, 2022 menos 2020, 2 anos. Aqui é claro, resposta na lata. Olha, eu vejo o Brasil com muitas e muitas opções boas de jogadores surgindo. A gente tem vários times aqui do Brasil mesmo, os times grandes, muitos jovens assim se revelando no Grêmio, no Internacional, até Palmeiras, Corinthians, você vê, e no Flamengo, lógico, né? Você vê jogadores se destacando com 19, 20 anos. A gente sempre avalia que o auge dos jogadores é na faixa dos 26, 27. Eu acredito pessoalmente que daqui 2 anos ainda é muito cedo para a seleção se reestruturar, mas eu vejo ainda o Neymar como vai ser uma referência no time. Eu acredito que 2026, não na próxima Copa, na outra, ou seja, daqui 6 anos, o Neymar vai ter lá para seus 33, 34 anos, ele vai ser ainda a referência no time. E a gente tá com uma leva de jogadores muito boa. Então tem Renan Lodge, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Rodrigo. E eu acho que essa é a seleção que, quando estiver no auge, vai brigar realmente por uma Copa do Mundo.
O Gabriel Jesus ainda tá aí, vai estar novo ainda na Copa de 2026, eu acho que ele vai estar brilhando lá também. O Gabriel Jesus tem 23 anos, né? Se você pensa que em 2026 ele vai ter 29, ele vai estar no que está se tornando o novo auge do futebol, né? Se você pegar a média de gols aí de Messi, Cristiano Ronaldo, eles tiveram um aumento muito grande depois dos 28, 29 anos. O Ronaldo é absurdo, né? Ele, com 29, 30, 31, 32, foram os recordes dele como jogador de futebol. Então, eu acho que o próprio Lewandowski, se você pega os últimos 5 anos do Lewandowski, ele fez mais gol que o Cristiano Ronaldo. E ele também não é um jogador novo. Então, a gente tá tendo uma mudança aí na faixa etária do auge dos jogadores, né? Que bom. E isso vai, com certeza, ser a mesma coisa para os jogadores de hoje. E para o próprio Neymar. Eu acho que 2026 está aí com tudo. É que a gente sempre se ilude, né? A gente vê o time do Brasil, tá sempre bom o time do Brasil. A gente sempre se ilude, mas eu apostaria em 2026. Eu aposto em 2022. Eu sempre aposto no Brasil. Eu achava que o Brasil ia destruir a Alemanha em 2014. Errei. Vamos agora para a próxima pergunta, que é do Pedro Tiroli. Ele perguntou o seguinte: quem é melhor? Rogério Ceni, Dida ou Marcos? Eu acho engraçado essa pergunta porque, assim, são 3 goleiros que eles são referências, são históricos e são completamente diferentes entre si, né? Eu acho que o Franco vai concordar comigo em uma coisa. No auge, se você escolher um deles e falar, esse goleiro nesse momento e comparar os 3, o Marcos é o melhor dos 3. Eu acho que embaixo das 4 linhas, o Marcos é o melhor dos 3. Das 4 linhas? Embaixo das traves, o Marcos é o melhor, como goleiro especificamente. Mas eu penso o seguinte, o Marcos teve um auge menor que os outros 2. E o Marcos não só teve um auge menor, como ele teve um auge muito grande na seleção brasileira. Sim. Então, se você pega, 2001, 2002, e o que ele fez pela seleção brasileira, os outros 2 não chegaram nem perto. Só que, ao mesmo tempo, você tem o Dida jogando no Milan, o que ele nunca jogou na seleção, e sendo um dos melhores goleiros do mundo por muito tempo. Então, assim, como goleiro, no auge, eu coloco o Marcos. Como goleiro, como um todo, assim, quem é o melhor goleiro, eu colocaria o Dida. Ele foi por mais tempo, ele foi um dos melhores do mundo. Agora, o que o Rogério Ceni fez pro São Paulo, como jogador, não tem nada parecido. O Marcos foi muito representativo pro Palmeiras, muito. É até hoje, né? É até hoje. Mas o que o Rogério Ceni fez pro São Paulo, é difícil você citar, são pouquíssimos jogadores na história. Você pode pegar talvez Maldini, talvez Zanetti, talvez Totti, talvez o Guardiola por ter sido jogador e treinador, ou Simeone por ter sido jogador e treinador, mas o que o Rogério Ceni foi pro São Paulo, o que ele representou pro time, cara, isso não tem igual. Então são ídolos de maneira diferente, na minha opinião, lógico. O Marcos pra mim é o melhor auge, eu acho o Dida um melhor goleiro, e eu acho o Rogério Ceni um maior jogador como um todo. Mas vou passar a bola pro Franco aí, que é opinião nada clubista, tá com a camisa, inclusive, nada clubista, né, Franco? Cara, eu acho um pouco injusto comparar o Dida falando da história, que ele foi um dos melhores do mundo, porque o Dida jogou na Europa. O Rogério e o Marcos ficaram no mesmo time aqui no Brasil, e eu acho que se eles fossem para a Europa, eles também teriam essa marca, teriam sido melhores goleiros do mundo. Mas, para mim, a minha opinião, concordo com o Lucas, eu acho que o Marcos no auge foi o melhor. Pra mim, ele embaixo ali das traves, ele é o melhor, ele é o que pegava mais. Mas pra mim, o mais completo dos 3 é o Rogério Ceni, porque ele conseguia jogar muito bem com as mãos, né, defender muito bem e muito bem com os pés. E isso é uma característica que está sendo buscado muito hoje. Pra mim, o Dida, ele foi muito bom, muito completo, mas eu não sei, parece que faltava alguma coisa nele que o Marcos e o Rogério Ceni tinha. Eu não sei explicar o que, assim, parece que ele foi muito bom uma época, depois o brilho dele acabou diminuindo. Dá pra entender? Eu acho que vão me xingar bastante, né, Lucas? Não. Mas pra mim o Rogério é o mais completo, porque ele conseguia jogar de qualquer jeito, mas o Marcos embaixo da trave não tinha igual. É legal que o pessoal vai... Agora, quando a gente fala, melhor goleiro, o auge do Marcos o pessoal, lógico, vai comparar o Mundial, vai falar que o Marcos falhou no Mundial e o Rogério Ceni brilhou. Mas assim, talvez a grande marca, se a gente analisar o Rogério Ceni como um todo, é que ele mesmo
não sendo, na minha opinião, lógico, um goleiro tão bom como o Marcos e o Dida, ele era um ótimo goleiro, ele era muito mais completo, ele era muito líder em campo, mais líder do que o Marcos, mais líder do que o Dida. Não é demérito você não ser um goleiro tão bom se você tem tantos méritos como o Rogério Ceni tem. O Rogério Ceni é um puta de um profissional. Entendeu? É que nem quando a gente compara Messi e Cristiano Ronaldo. E o fato de um ser melhor em um aspecto e outro ser melhor em outro, não tira toda a grandeza que ele foi pro São Paulo e pro Brasil, né? Que mesmo ele não sendo grande na seleção, pelo próprio azar de ser reserva do Marcos e do Dida, o Rogério Ceni vai estar na história aí do futebol brasileiro por muito tempo. Tá, então quem é a melhor, Lucas? Cara, então, no auge, se a gente pegar o auge deles, eu voto no Marcos. Clubista. Mas quem é maior? Eu aposto no Rogério Ceni. Maior eu acho o Dida, pelo menos de altura. Já que a gente tá sendo clubista, eu vou fazer uma pergunta pra você, que é a pergunta do Murilim Bastos. Ele perguntou o seguinte, Franco, eu não quero que você responda ainda, porque eu vou fazer a resposta de uma maneira diferente. Então a pergunta dele é a seguinte: o Palmeiras tem Mundial? É maldade essa pergunta. A gente vai responder ao mesmo tempo. Eu vou contar até 3 e a gente vai responder sim ou não, para que a resposta de um não influencie na resposta do outro. Beleza? Então, o Palmeiras tem Mundial? 1, 2, 3 e... Sim. Não. Defenda seu ponto, Franco. Cara, meu ponto é o seguinte. Se o título do Corinthians de 2000 vale como Mundial, o Palmeiras tem Mundial. Se o título do Corinthians não vale como Mundial, o Palmeiras não tem Mundial. Então, Esse é meu ponto. Eu apoio, assim, eu sou uma pessoa que... Eu gosto de coisas no papel, digamos assim, né? Coisas assinadas e feitas da maneira correta. E eu acho que, assim, a FIFA estabelece o que deve ser considerado título mundial ou não. E hoje o Palmeiras não tem título mundial simplesmente porque a FIFA não considera a Copa Rio de 51, de 52, que o Fluminense venceu, como mundial. Ponto. Pra mim, a opinião é assim. Do mesmo jeito que a CBF considera o Palmeiras com 10 títulos, então o Palmeiras tem 10 títulos brasileiros. Eu sempre acho que a gente tem que se estabelecer as organizações, querendo ou não, e seguir o que é falado. E, querendo ou não, o Palmeiras não tem Mundial oficialmente. Lógico que cada um vai dar o que o coração mandar. Eu acho, inclusive hoje, que é de acordo com a FIFA, o Corinthians tem um Mundial de 2000. Eu não acho que deveria ser um orgulho pro Corinthians, aquele Mundial, mas é um Mundial. Está no site da FIFA, tá tudo incluso. Ele é considerado bimundial de acordo com a FIFA. Eu gosto de deixar tudo bem claro, então essa é a minha opinião. Vamos agora para uma pergunta aí que é bem geral, né? É uma pergunta do Sidão. Ele perguntou o seguinte: qual é o melhor time da história? Olha, é interessante, uma pergunta interessante, porque é o seguinte, é difícil a gente avaliar times que a gente não assistiu. O maior time da história, de acordo com a maioria das votações e análises estatísticas, foi o Ajax do Cruyff, lá de 65 até 72. O segundo time, entre os maiores da história, é o Santos do Pelé. Pelé, Pepe Coutinho, lá da década de 60. Só que é difícil a gente analisar tão bem um time de tanto tempo atrás. Então eu vou colocar esse qual é o melhor time da história, eu vou mudar para qual o melhor time que você já assistiu. E melhor time pode ser seleção ou não. Eu vou colocar o melhor time que eu assisti jogar, foi o Barcelona de 2011. É um jeito de jogar que eu nunca vi, nem vi antes, nem vi depois. Eu vi times jogarem muito bem, etc, mas o tipo de posse de bola é um futebol muito mais gostoso de assistir. Eu coloco esse time, na minha opinião, como o melhor time da história que eu vi. Lembrando que muita gente vai falar, Flamengo de 81, olha... Esse é o melhor time da história que eu vi. Vou passar agora pro Franco e ele vai analisar do jeito que ele achar que deve. Cara, eu concordo com o Lucas, infelizmente, porque eu queria ter uma discussão, mas pra mim o melhor time que eu vi jogar também foi esse time do Barcelona, que pra mim fez uma revolução no futebol. Inclusive foi a base da seleção campeã do mundo de 2010. Esse time revolucionou tanto o futebol que vários times começaram a tentar jogar parecido. Então, era gostoso de assistir eles e eu sinto falta um pouco daquele time jogando. Quando chegou o Neymar, tava o Neymar, o Suárez e o Messi, pra mim retomou aquela época, mas não foi... Acho que historicamente não foi tão bom que nem aquela época. Na verdade, não era aquele negócio. A gente viu o Barcelona jogando muito bem,
mas na época do Messi e Suárez e Neymar, era um estilo muito menos de passe de bola. O Luiz Henrique usava muito lançamentos cruzados, então você tinha o próprio Dani Alves invertendo a bola lá pro Neymar. Era muito mais comum, muito menos tic-tac do que o Barcelona. É que hoje em dia a gente vê o Barcelona jogando muito bem, a gente fala, nossa, Barcelona, Guardiola, etc. Mas realmente aquele time de 2011 foi só o time de 2011 mesmo, né? Agora a última pergunta, e eu vou aqui, é uma pergunta muito legal, é do Birita Hater. É um ótimo nome, inclusive. Ele perguntou o seguinte: Lucas, qual é o melhor Ronaldo? O Cristiano, o Fenômeno ou o Ronaldinho? Essa pergunta é muito polêmica, inclusive foi discutido isso no aplicativo OneFootball entre o Luana Maluf e o Carter. E eu vou abrir para o Franco dar a opinião dele primeiro. E aí, Franco, quem foi o melhor Ronaldo? Nossa, quando eu vi a pergunta, eu não sabia que tinha o Ronaldinho Gaúcho também. Que difícil essa pergunta, hein? Olha, a gente tem que separar. O Fenômeno, pra mim, brilhou muito. Tipo, ele parece que nasceu jogando bola, é um monstro. Mas ele machucou demais e também o fim da carreira dele não foi muito... já tava gordo, e mesmo gordo ele tava brilhando. Era incrível. O Fenômeno, pra mim, é incrível. O Ronaldinho Gaúcho parece que nasceu com a bola no pé. E a bola não sai do pé dele. As coisas que ele fez entre 2004 e 2006 foi impressionante, assim. Tem vídeos até hoje que são dessa época e todo mundo fica impressionado com tudo que ele fez. Mas o Cristiano Ronaldo, ele consegue brilhar até hoje, assim. Ele... Talvez não parece que ele nasceu com uma bola nos pés, mas ele se esforçou muito para chegar ali. Eu acho que dos três, o melhor foi o Ronaldinho Gaúcho, assim. Porque tudo que ele fazia era bonito, sabe? Para mim foi o Ronaldinho Gaúcho naquela época ali, no auge, né? No auge para mim foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas se for contar longevidade, acho que o Cristiano Ronaldo, estatisticamente, foi melhor que os três. Mas pra mim, Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que é importante separar muitas coisas aí, porque, sem dúvida, daqui a 40 anos, as pessoas vão lembrar muito mais do Cristiano Ronaldo do que, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho. Talvez o Ronaldo Fenômeno ainda esteja muito preso aí por ele ter ganho 2 Copas, ter sido o grande destaque da Copa de 2002, mas... O maior, sem dúvida deles, sem dúvida vai ser o Cristiano Ronaldo. O mais talentoso é o Ronaldinho, mas ao mesmo tempo que ele é o mais talentoso, ele ganhou Libertadores e Champions, ele foi o melhor do mundo. O Ronaldinho é disparado entre eles, abre aspas, o menor. Ele teve um auge curto e, ao contrário do Fenômeno, foi muito mais por opções que ele fez, escolhas que ele fez, que seguiram a carreira dele como foi. Eu acho que o Ronaldo Fenômeno, ele no auge... Ele magrinho, ele jogando pelo Barcelona, PSV, depois Barcelona, depois período na Inter de Milão. Eu acho que hoje esse Ronaldo Fenômeno é difícil ter jogador igual. Ele foi muito melhor que o Cristiano Ronaldo, na minha opinião. Muito melhor que o Ronaldinho Gaúcho. Mas isso leva em conta objetividade, etc. Ele era um jogador que, se eu fosse escolher pro meu time, eu escolheria fácil. Agora, o Cristiano Ronaldo, o que o Cristiano Ronaldo fez pelo Real Madrid, Manchester United e o que está fazendo pela Juventus, cara, é assim... Se você tivesse os três para contratar, você sabendo da história dos três, é lógico que você vai contratar o Cristiano Ronaldo. E é por isso que é muito fácil você cravar que o Cristiano Ronaldo é muito maior que os outros dois. Mas não tem Copa do Mundo. Cara, a gente não ganha a Copa do Mundo sozinho. O que o Cristiano Ronaldo faz com o time de Portugal já é impressionante por si só, entendeu? Ô Lucas, não tem a Copa do Mundo, mas já chegou na semifinal, né, que foi inédito da Copa do Mundo, e também tem tem a Eurocopa, que o Portugal ganhou sem ele em campo, então ele não... Ganhou a final sem ele em campo. Ele virou o técnico do time, inclusive, naquela hora. Ele é treinador. Mas assim, eu admiro muito o Ronaldinho Gaúcho. Longe de mim falar qualquer coisa. Ele, pra mim, é o cara mais talentoso do futebol. Disparado. Não tem ninguém. Não, o Messi, não é igual. O Ronaldinho Gaúcho, nos 2 anos, ele mostrou que ele era o cara que podia ter sido... Se ele tivesse a disciplina, metade da disciplina do Cristiano Ronaldo, ele teria sido o melhor do mundo por 40 anos. Sim. Até hoje, se ele pegar um pouco de disciplina, ele volta no profissional. Ele tá jogando bola e tá brilhando, Lucas. Tá brilhando, né? No Carcerários, né, 2019. Eu vou colocar aqui o maior, pode até ser o Cristiano Ronaldo, mas o melhor pra mim é o Fenômeno. Eu tô com você, mas pra mim o melhor é o Ronaldinho Gaúcho. Cara, eu fico vendo o vídeo dele até hoje, é impressionante o que ele fazia. Bem, é com essa
discordância que a gente vai terminar o vídeo. E lógico, você aí coloca embaixo quem você acha que foi o melhor Ronaldo e quem você acha que foi o maior Ronaldo. E lógico, não esquece de se inscrever porque semana que vem tem perguntas e respostas de novo e você vai mandar a sua pergunta pra gente responder, lógico, no sábado que vem. Então, escreve sua pergunta, escreve sua resposta, escreve o que você concorda e discorda. E lógico, muito obrigado por assistir. Se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar em algum dos dois lados aqui, Só clicar, Muito obrigado pela atenção e até a próxima.